Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o seguinte: as informações que cada vez mais se tornam públicas da maçonaria estariam acabando com a organização. Vamos observar essa questão aqui, que foi a reclamação, aqui foi o comentário do Gabriel, certo? Ele fez um comentário aqui fez um comentário brabo, né, que a maçonaria devia ser diferente do que está acontecendo hoje em dia. Então vamos analisar essas questões todas, certo? Vamos analisar todas essas questões e vamos fazer algumas bases comparativas aí para o pessoal entender do que se trata essa questão de maçonaria. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite que é: faça a sua inscrição, já deixa o seu like, faça seus comentários e ative as notificações aí no canal, e assim você vai ficar por dentro de todas essas questões relacionadas à maçonaria, né? Queria te chamar a atenção também, você que pensa no futuro, fazer um investimento através da Palladium Recursos Financeiros, investimento através de consórcio. Adquira um consórcio, seja de carro, seja de casa, certo? Converse com um especialista, o link está aqui embaixo, certo? Se você pensa no futuro, fale com um especialista agora, certo? Então a questão aqui é o seguinte: é o Gabriel Franco Reis, certo? Ele fez o seguinte comentário: boa noite, meu irmão, boa noite, né? Apesar de ter grande respeito por você, sou totalmente contra algumas informações passadas aqui. Nossa, estou revelando os segredos da maçonaria, será? A maçonaria perdeu muito valor nesses anos justamente por esse tipo de divulgação. O que chama mais atenção no mundo profano é justamente o mistério que envolve a maçonaria em todos os seus sentidos, inclusive na parte da sindicância. O profano precisa entrar na total escuridão até receber a luz. Escuridão em todos os sentidos, inclusive nas informações mais básicas. O profano precisa duvidar de tudo até ser iniciado, mas jamais ter certeza da verdade. Desculpe, daqui uns dias vão ler o ritual por aqui. Eu não. Maçonaria tem que ser tratada de forma fechada. As tradicionais maçônicas estão acabando por causa dessa internet, e principalmente por causa de informações dadas por alguns irmãos. Muito obrigado ao irmão Gabriel Franco Reis. Muito obrigado aí pelo seu comentário, a sua posição, né? E a minha colocação é a seguinte, meu querido e amado irmão, né? Eu acho que a maçonaria, ela deve ser tratada aqui no Brasil como é tratada em outros locais do mundo, de uma forma acadêmica, né? Porque o que se trata a questão da maçonaria? Certo? O que se trata? É uma busca do conhecimento tradicional, do conhecimento antigo, do melhor que o homem desenvolveu, do suprassumo que o homem desenvolveu, chegando num limite que alcança a metafísica, alcança o campo espiritual, né? Maçonaria é uma ordem, como você bem falou, fechada, né? É para iniciados, então a pessoa tem que ter determinadas qualificações para entrar na organização, né? E assim, grau a grau, tem que se qualificando para ir avançando. Então, o que acontece? O que tem nessa corrente, né? nessa coluna vertebral que eu falo? Né? Uma série de questões a serem trabalhadas, como o conhecimento dos símbolos, o conhecimento dos mitos, o conhecimento dos valores reais, valores desenvolvidos aqui no Ocidente pelas ordens de cavalaria, né? As virtudes, né? As virtudes teologais, as virtudes cardeais. Então, todo esse métier, muito mais coisa, fazem parte do menu da maçonaria. Então, a pessoa convive com isso, certo? Então vamos entender uma seguinte questão, fazer uma análise comparativa, né? Bem rasa, mas creio que vai ilustrar a nossa questão. Você pode estudar matemática. Você não precisa entrar numa faculdade e se graduar para estudar a matemática. Claro que vai ser uma forma livre, né? Porque todo o conhecimento matemático que nós temos, conhecimento, né? Nós seres humanos ainda muito involuídos ou não tão evoluídos, ele é público, né? No conceito da maçonaria, as questões são iguais.
né? O conhecimento maçônico é um conhecimento público, né? Falei de valores, falei de virtudes, simbologia, não tem nenhum símbolo. A maçonaria trabalha com símbolos tradicionais. Quando eu falo símbolos tradicionais, são símbolos que existem em outras correntes, em outras culturas, né? Você pega, por exemplo, o esquadro compasso, que é o símbolo mais conhecido da maçonaria, ele é o símbolo lá do Le Compagnonnage, né? Lá na França, que é uma guilda, daquelas guildas, assim, só para resumir, aquelas guildas operativas, existe até hoje, utiliza a mesma simbologia, né? É anterior, inclusive, à maçonaria, né? Então eles utilizam o mesmo símbolo. Nós, maçons, utilizamos, vamos dizer, emprestamos, no bom sentido da coisa, essa simbologia dos operativos, certo? Mas desenvolvemos mais a questão intelectual, né? Mais a questão das academias, a questão do aprofundamento, alquimia, a maçonaria estuda alquimia, certo? É secreto a alquimia, né? Existe uma iniciação alquímica? Não, né? É você entender aquela questão da transmutação que foi trabalhado na alquimia do Oriente, na alquimia do Oriente Médio, né? Que acabou se desenvolvendo lá na Europa antiga, né? A partir do século XII, XIII, mais ou menos, né? Houve um boom da questão da alquimia. Posteriormente, quando a maçonaria começou a desenvolver os graus, né? A partir de 1736, também teve essa influência, como a cabala, como o hermetismo, todas essas coisas. Então, eu analiso essa questão de uma forma muito acadêmica. Você conhecer a matemática, como eu falei, né? Saber dos números, saber o cálculo diferencial, saber os conjuntos, as proporções, né? Conhecer tudo, você não precisa ter um diploma. Só que na maçonaria, né, você vai conhecer com mais amplitude se você seguir aquele caminho matemático e se graduar, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Daí sim, né, você vai ter um conhecimento pleno, porque você vai vivenciar a matemática. Na maçonaria a questão é a mesma coisa. Os símbolos que são utilizados, eles são públicos, né? Quem tem uma visão, é que aqui no Brasil é muito raro, né, de se ter uma visão como pesquisador histórico-antropológico da maçonaria, mas fora do país existem muitos e muitos. Sim, aqui é muito raro, na verdade, são muito poucos, infelizmente, mas eu acho que até essa questão da divulgação acaba ajudando, né, porque desmistifica, né? Você tá indo a um caminho assim que eu não concordo, né? Temos que ficar fechados. Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que todo mundo tem... Quem quer se desenvolver, né? Deveria buscar entrar na maçonaria. Hoje a maçonaria é muito mais aberta nessa questão. E para a pessoa saber aonde ela está se enfiando, saber do que se trata a maçonaria. Então, a nossa questão aqui é justamente fazer essa divulgação, certo? Só que daí entra na questão do segredo da maçonaria. Os segredos da maçonaria, meus queridos que estão assistindo aqui, meu querido, né, eles são intransmissíveis, incomunicáveis, porque eles têm uma raiz metafísica, uma profunda essência espiritual. Isso a gente não consegue colocar em palavras. Você pode falar, aí tem iniciações, né, e não sei o quê, e se fala, né, sem falar da questão dos livros, né, que eu vivo falando aqui, né, pessoal, a maçonaria tem que ficar fechada. Pô, nós temos livros de maçonaria desde 1730, públicos, né? O primeiro livro que foi publicado lá na Inglaterra foi do Samuel Pritchard, né? 1730, Maçonaria Dissecada. Foi um best-seller que teve, se eu não me engano, 7 reedições, né? De tão famoso que ficou, né? Então, são situações, né? E hoje, por exemplo, esse é um livro, você veja a situação, né? Esse é um manuscrito que existe, né, até hoje, né? Foi reeditado, sei lá, centenas de vezes em várias línguas, né? E ele é o único documento que nós temos, de como funcionavam os rituais antigamente, né? Naquela época, 1730. Posteriormente, nós temos hoje aí, na Biblioteca Nacional da França, por exemplo, uma imensidão, né, de rituais. Tem a coleção Clos, por exemplo, tem a coleção de Mirecourt. Cara, tem que estudar nas questões antigas. Mas mesmo você tendo todo o conhecimento acadêmico, né, você não vai ter o conhecimento maçônico, porque você tem que passar pela experiência. Não adianta você... É a mesma coisa que você estudar aquilo que eu falei da graduação em matemática. Você pode estudar livremente, pegar lá uma ementa do que é tratado numa graduação de matemática, e você pode estudar livremente, você pode se desenvolver, né? Pô, vou estudar matemática 2, 3 horas por dia aqui, vou fazer as provas, vou fazer os testes, né? Totalmente independente. Não, você pode fazer, você fica livre, você vai ter um determinado conhecimento, mas se você vai ser um matemático
de fato reconhecido quando você passar pelo contexto, passar pelas provas reais daquela faculdade, daquele mestrado, daquele doutorado e receber, né, uma chancela, que é o diploma, no caso, né? O diploma, aí sim você será um matemático. Né? As pessoas podem estudar as questões e é estudado. Né? Se você pegar, eu sempre falo assim, ó, a maçonaria você tem que pegar e conhecer o sistema inteiro. Por isso que é importante, né? Infelizmente não acontece com muita, não acontece comumente isso daí, mas a pessoa deveria dedicar-se. Aqui no Brasil nós temos uma oportunidade muito bacana de muitos ritos e já começa no grau 1, né? Em outros lugares você vai começar a partir do grau 4, certo? Aqui no Brasil você começa no grau 1, um determinado rito. Então eu, por exemplo, minha loja do rito Adoniramita trabalha no simbolismo, no Grande Oriente do Brasil, aprendiz, companheiro e mestre. Depois tem o Supremo Conselho que vai do 4 ao 33. Quando você chega no 33, você começa a ter uma visão macro da questão. Né? Você começa a reavaliar grau a grau, certo? Começa a especular em alguns símbolos que estão ali, que são repetidos nos determinados graus que existem dentro dos sistemas. Né? E se você tiver a oportunidade, como eu tive, conhecer outros sistemas também, como o rito moderno, rito escocês retificado, rito escocês antigo e aceito, rito... as side degrees, né, das ordens inglesas, o rito americano. Então, cara, sabe, o rito brasileiro também, né, é o que eu conheço menos também, né, mas assim a temática você vai vendo que é muito parecida, né, então tem esse lance todo, né, só que para você de fato vivenciar, certo? Cara, você tem que passar, é intransmissível. O contexto da iniciação, ele é individual. Né? Você não, apesar de ser e aí um dos grandes lances interessantíssimos que eu digo da maçonaria, né? Porque é um caminho individual feito em grupo. Você vai ter muita gente, né? Às vezes você pega lá, você observa, isso daí é fácil, o mestre maçom vê essa questão toda, né? Você coloca lá, inicia lá 2 ou 3 pessoas, né? Certo? Ou, geralmente 2, tal, né? 2 ou 3, que seja, né? Com o passar dos anos você vai vendo que o grau das pessoas, assim, real, né? Porque tem os graus aí, aprendiz, que são, pô, você tem que fazer trabalhos, tem que fazer visitas, etc e tal, tem um interstício lá interstício de 1 ano, 6 meses, vai depender da potência ou mais, etc, né? Vai depender de cada caso é um caso, né? Mas você vê que a pessoa passa para um outro grau cumprindo aqueles determinados requisitos, né? E as pessoas vão passando. Só que com o passar do tempo e com o convívio, você vai vendo que o nível iniciático, isso daí só um iniciado consegue perceber, né? O nível iniciático é muito diferente. Então, pessoas que foram iniciadas da mesma forma, com o mesmo grupo, né? No mesmo dia, né? Com o passar do tempo, alguns alcançam um nível de consciência muito mais amplo e outros muito menor, certo? Então isso comprova o que eu estou falando, que é justamente que é um caminho individual, é uma busca solitária, essa questão. Né? E claro, você tem que participar, né? Porque ela tem essa questão do aprendizado em conjunto também, que faz parte do contexto tradicional da maçonaria, certo? Só que a pessoa tem que descobrir, através da descoberta, né, das estruturas, dos símbolos, dos mitos, dos ritos, ela vai se autodescobrir, também vai fazer uma autoobservação. Aqueles valores que são expressos nos símbolos, ela tem que agregar. Certo? Nos ritos, nos mitos que depois são recorrentes no contexto da maçonaria, que lá tem que ser agregado pela pessoa, certo? Então e tudo isso que eu falei não tem nada que é misterioso, alguma coisa oculta, não, é questão de símbolos que são símbolos públicos. Não tem nada de misterioso, são símbolos públicos, né? Os mitos são os mitos que estão no maior dos livros, no maior, eu digo no maior e no mais vendido dos livros vendidos no mundo, né? Que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia, né? Então se baseia muito nisso a maçonaria, né? Então a Bíblia é secreta? Não, né? Tá tudo exposto ali, e claro que aquilo lá é um grande manual de convivência, de vida, de condução da vida. Por quê? Né? As palavras estão todas ali, estão públicas, mas só quem tem olhos e que tem ouvidos e quem consegue matutar de forma correta vai compreender o que está escrito naquele livro. E a maçonaria é igualzinho. Você pode trazer todas as informações que são públicas, né? Tem muitas pessoas que vão ser tocadas, vão conseguir encontrar a essência da maçonaria, mas a grande maioria nunca vai ser um verdadeiro iniciado, mesmo passando pelo processo iniciático.
Então pense muito bem nesse assunto. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e reitero você, né, que é uma pessoa que pensa no futuro, faça um investimento através do consórcio aqui na Palladio Recursos Financeiros. Dê uma olhadinha, faça o seu investimento através do consórcio imobiliário, consórcio de carro. Converse com um especialista e não perca essa oportunidade, certo? Até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.